está ocorrendo, está ocorrendo a avaliação institucional promovida pela CPA Central do IFMG. Então, eu gostaria de pedir para vocês, colegas de conselho acadêmico, que ajudem nessa autoavaliação institucional. Entre lá no link, daqui a pouco eu vou mandar aqui no chat, e participem, porque é a partir desta que, por exemplo, o diretor Rafael, ele consegue ter um panorama geral da instituição, sabendo quais são as ações positivas para a instituição, que todos gostam. Por exemplo, uma coisa que o nosso estudante sempre elogia muito bem é assistência estudantil, sempre muito bem avaliada. E também pode encontrar alguns outros, outros detalhes da instituição que talvez muitas pessoas não estão sendo muito, como posso dizer, não estejam gostando, poderia melhorar. Então, isso é bom para o Rafael se localizar e assim tentar consertar aqueles pontos lá. E aqui eu só gostaria de apontar aqui que é uma confusão de muitos, que existem dois parâmetros lá no final da votação, que ele não diz nem sobre gostar, é sobre não conhecer e não existe. No caso, gente, o não existe é para falar que, de fato, ó, na instituição não existe isso. Ponto final. E o outro, desconheço, é o fato da pessoa não reconhecer mesmo, de fato, que... Mentira, que ela não sabe avaliar, esqueci qual é o nome da avaliação, desculpem. Mas que ela não consegue estar para avaliar. E isso, de uma certa maneira, esses dois itens, apesar de serem encarados como neutros para nós, assim, durante a votação, eles entram como se fosse pontuação negativa. Eles não entram como pontuação positiva, que seria como ótimo e bom. Então, eu gostaria de alertar só esses detalhes, tudo bem? E pedir, claro, se der para vocês ajudarem com essa divulgação, porque a CPA tem novos membros agora, eles estão se adaptando, né, nesse começo que é muito corrido, e toda ajuda é bem-vinda, sim? Então, muito obrigado, atenção de todos, e desejo uma boa reunião. Tchau, tchau. Bom, eu vou ficar, tá? Desculpa. Obrigado, professor João. O professor João foi presidente da CPA, né? Então é importante destacar. E até vou dar um outro exemplo, né? Uma das coisas que nós não fomos tão bem avaliados foi na oferta de cursos de pós-graduação, né? Porque nós tínhamos apenas, não temos o mestrado, que é importantíssimo. E vocês lembrando aqui, na última reunião do conselho, nós tivemos a aprovação de 3 especializações. Então, acaba que a gestão ela olha os pontos que podem ser melhorados e acaba direcionando esforços aí institucionais para estar, vamos dizer assim, melhorando esses pontos que foram não tão bem avaliados pela comunidade. Agora, o novo presidente da CPA é o professor Fernando, que retornou da matemática. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar encaminhando para ele também. Nos ajudem nesse processo. Todo processo de reconhecimento, recredenciamento institucional, sempre é pedido, né, a questão da CPA, né, a apresentação desses dados aí institucionais, e a gente sabe da complexidade da nossa instituição, então ouvir a comunidade é muito bem-vindo, ok? Obrigado aí, professor João, pela fala. Então vamos começar pelo nosso tópico, né, que é a questão do calendário acadêmico. Eu falo que foi um processo tão longo, né, que até eu tive uma reunião na segunda-feira do comitê, aí o professor André me lembrou, falou assim, não, já passou, porque foi o primeiro local que nós demos o start do processo, né, de início dessa construção, né, já parabenizo a DEI por estar cumprindo os prazos, né, porque nós estamos dentro do prazo de final de setembro de apresentar esse conselho acadêmico, até para a gente se preparar melhor enquanto instituição. Então, foi uma longa jornada até chegar aqui nesse conselho novamente. Vou passar a fala à professora Luciana e ao professor André, que vão apresentar esse tópico aqui junto à nossa reunião do Conselho Acadêmico. Bom dia, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. Eu não vou só introduzir mesmo, passar a palavra para o André. Eu acho que todo mundo sabe que foi um processo, está sendo, né? Hoje eu acho que fecha uma etapa desse processo longo aí de retomada das atividades letivas presenciais. É redundante falar que a gente não parou um minuto, né? Nesses últimos 18 meses, a não ser nas férias, é claro. E mesmo assim, nas férias a gente ainda trabalha um pouquinho. Então, a gente chega aí no consolidado desse calendário para finalizar o ano letivo 2021 e para a proposta também de 2022
provavelmente com algum ajuste que vai precisar ser feito mais à frente, mas a gente aprovar esse calendário hoje vai ser aí, esses calendários, né, que ainda são 2, é de suma importância para a gente poder dar continuidade ao processo, tá bom? Então é isso, passo aí a palavra ao André. É o nosso expert em calendários há 6 anos. Pessoal, bom dia para todos. Vocês me escutam bem? Ok. Ok, pessoal, eu já vou direto ao ponto, vou colocar uma apresentação. A gente tem trabalhado nesse calendário, eu dei uma olhada aqui nas datas. Nós temos mais ou menos 8 semanas trabalhando em cima desse calendário, tá? A gente vira o planejamento de um período e já entra no outro, é um ciclo, né? Como diz o Rei Leão, um ciclo sem fim, né? Tá aparecendo para vocês, pessoal? Tá sim. Então tá bom, então vamos lá. Eu sei que alguns colegas já viram essa apresentação, eu fiz um resumo aqui para ficar mais objetivo aqui para o nosso conselho acadêmico. Essa apresentação aqui, ela é parte da apresentação como um todo da proposta para a comunidade. Enviamos há 5 semanas atrás, mais ou menos, no dia 28, se não me falha a memória, 26 de agosto. 26, enviamos para a comunidade um documento onde que estavam os calendários, né, as propostas, tanto de finalização do ano 2021, quanto a de 2022, e aquilo que a gente imaginava que poderia ser, né, aquilo que a gente trabalhou, planejou junto com coordenadores de curso, aquilo que a gente poderia executar para esse período que a gente está chamando de uma transição, certo? A gente teve o ENP, que foi o choque aí da pandemia, alguns setores tiveram um desafio muito grande para se transformar nesse modelo de ENP, e agora vem um novo desafio, que é a gente transformar naquilo que é uma transição, que é o híbrido, né? A gente utilizar ainda de recursos de aulas não presenciais e já começar com um retorno gradativo das atividades letivas, né? Então, lá no ano passado, eu sempre comentava no ambiente da DE que eu tinha mais medo do período de transição do que o período de ENP, e eu ainda tenho mais medo, tenho toda a convicção que a parte mais desafiadora é a transição. Então, vamos adentrar aqui. A proposta hoje, né, dessa nossa conversa, é falar um pouquinho sobre a finalização do ano letivo agora, como a nossa pauta agora é calendário. A gente vai abordar um pouquinho sobre a finalização do ano 2021 agora, e a gente vai entrar, né, falar um pouco mais sobre aquilo que vai ser no ano que vem, que é o calendário 2022. Essa proposta, ela caminhou, né, ela teve a sua origem dentro da diretoria de ensino como ponto de partida, somente isso. Fizemos uma consulta com a Pró-Reitoria de Ensino para eles validarem nosso plano, houveram sugestões muito boas vindo da Pró-Reitoria de Ensino. Abrimos a discussão para os coordenadores de curso, né, para todos os cursos. Depois levamos essa discussão para o comitê de enfrentamento e, recentemente, para a comunidade acadêmica, fizemos separados momentos com os professores, lá dos departamentos, momentos com os servidores administrativos, e os coordenadores tiveram a atribuição de conversar com os estudantes para sanar as dúvidas, né, ouvir as sugestões acerca dessa proposta, que não foi só o calendário acadêmico, né, pessoal? Foi o calendário acadêmico mais um conjunto de propostas de se trabalhar esse calendário acadêmico, né? E aí a gente está nessa última etapa, uma última etapa, uma última parte de uma etapa, ok? O trabalho está longe de ter acabado. O que a gente está fazendo agora aqui, ao final dessa reunião aqui, é a gente validar na forma de resolução a proposta. É isso. A parte difícil, ela vai acontecer, ela está acontecendo, que é construir isso, colocar isso para rodar, né? Então, a gente vai tentar finalizar aqui hoje, se Deus quiser, o trâmite dessa proposta. O que foi de diretriz para a gente aí, né? Partiu de uma sugestão da Pró-Reitoria de Ensino, que antes da gente entrar na transição, né, colocar os 2 pés na transição, que a gente fizesse um período de teste. E esse período de teste, a gente estabeleceu ele em novembro e dezembro, né? A gente vai ter metade de novembro de aula e um pedaço de dezembro ali. Então, um período de teste curto,
onde algumas disciplinas teriam atividades presenciais. Então, isso foi estabelecido como uma prioridade dentro desse calendário, depois eu vou adentrar melhor nessa parte. Uma outra prioridade foi a gente sincronizar o mais breve possível o nosso calendário civil com o acadêmico, haja visto que a gente ficou um período parado no início da pandemia, parado em termos de aulas, né? Então, a gente tem, o mais breve possível, sincronizar isso. E sincronizar também os calendários dos cursos anuais com os cursos semestrais. Então, essas aqui foram as principais diretrizes. Houveram outros pontos de apoio que foram conversados com coordenadores de curso, principalmente, que são mais pontuais de cada curso, da realidade, então eu não trago aqui como uma diretriz principal. Mas eu gosto de colocar sempre essa tela e falar que, a partir do momento que quanto mais diretrizes, quanto mais pontos fixos você coloca no calendário, mais difícil ele fica. Sabe aquela coisa, né, que a gente sempre fala do cobertor que puxa para tampar a cabeça e cobre o pé? Quanto mais diretrizes, são mais partes que você puxa por um lado e destampa do outro. Eu puxo para tampar a cabeça, o pé está ficando de fora e o braço esquerdo também, mais ou menos isso. Então, nunca que a gente vai conseguir achar um calendário que agrade todos os interesses, sejam eles institucionais, sejam eles pessoais, tá? Então, vamos agora entrando no plano, tá? Essa primeira diretriz aqui, então, que é estabelecer o período de teste, ela foi atendida nesse restinho de ano que a gente vai ter, né, de novembro e dezembro, que é o início do próximo período letivo, é nesse período que vai ser estabelecido o teste. A gente fez o levantamento dessas disciplinas com os professores, com os departamentos. A gente está com um pouco de atraso para enviar para a direção geral e para os departamentos essa lista finalizada. Houve um grande gargalo, que foi a comunicação, né? A comunicação é um gargalo. Onde você junta mais de 2 pessoas, ali vai ter um gargalo de comunicação. Então, ao tentar uma comunicação com 150 professores, a gente houve algumas falhas que, se a gente fosse repetir o processo, a gente teria aprendido bastante. A informação não foi tão ágil, não foi tão objetiva e não foi tão clara no trâmite de ida e volta. De forma com que a gente teve, há 2 semanas atrás, se não me falha a memória, um conjunto de disciplinas, que a gente chama de disciplinas candidatas a serem ofertadas em novembro e dezembro, com atividades presenciais. Era um conjunto de 27 disciplinas do superior e uma dezena, mais ou menos, dos cursos técnicos, se não me falha a memória, tá? No entanto, a gente foi aprofundando nesse grupo de disciplina, a gente percebeu que, nessa falha de comunicação de ida e volta, algumas coisas não ficaram claras para a gente teve que fazer uma revalidação dessas informações, e a gente percebeu que esse número de 27 disciplinas caiu bastante. Então, eu ainda não quero falar com vocês, eu tenho um número, mas eu não quero falar ainda, porque vai ficar registrado em ata, e eu preciso de apurar ainda com o chefe de departamento esse número. Então, o que eu digo para vocês nós teremos menos de 10 disciplinas dos cursos superiores e menos de 10 disciplinas dos cursos técnicos, com atividades presenciais em novembro e dezembro. Iremos finalizar, se Deus quiser, essa lista agora, essa semana ainda, para que a gente possa passar para os setores, para eles se organizarem. Apesar que a instrução é que o docente responsável pela disciplina esteja em íntimo diálogo com os setores para que possam organizar as coisas para as atividades presenciais. E, se necessário, envolver chefia de departamento ou outras chefias aí para desenrolar os processos. Então, a gente vai ter esse novembro e dezembro como período teste, e janeiro e fevereiro, o início do próximo período, a gente tem 3 variações de cenário que vai ser muito de acordo com aquilo que acontecer em novembro e dezembro. Né? Esses cenários, eles são desde disciplinas ENP, com atividades presenciais, com todas as atividades, com todas as disciplinas, com oportunidade de ter atividades presenciais, um cenário que é o que eu acredito mais hoje, que é disciplinas ENP com práticas presenciais apenas, ou um cenário pessimista, onde que a gente precise de rodar tudo no ENP. Então, a gente está trabalhando com essas 3 variações para se preparar para as 3. Mas o mais breve possível que a gente conseguir, a gente vai ter que definir isso aqui, quais dessas 3 variações.
haja vistos que os planos dos servidores, dos professores, dos estudantes, dos diretores, eles são construídos baseados no que vai acontecer. Então, o mais breve possível, a gente vai tentar ter as informações necessárias para a gente definir uma dessas 3 variações aqui. Bom, então a gente vai entrar aqui já no calendário, na finalização do ano letivo atual. Chama atenção para todos que não há alteração no calendário acadêmico 2021. Não há nenhuma alteração em dias letivos do calendário acadêmico 2021. Única possibilidade, que a gente vai discutir ainda no âmbito da DE, mas aí ela não precisa eu acho que ela não precisaria de ser discutida aqui, é a gente adotar, igual a gente faz todo período letivo, a primeira semana aqui de novembro, a 16 a 19, 16 a 19, aquela semana aqui dos cursos semestrais principalmente, aquela semana de ambientação e planejamento docente, só para a gente já não entrar direto nas atividades letivas. A gente dá uma folga ali para o professor preencher as salas virtuais e por aí vai. É só isso que deve ocorrer de alteração no calendário, mas uma alteração não de dias letivos, mas de uso, né? Então, pessoal, para os cursos anuais, a gente, né, vai ter as disciplinas rodando em NP e algumas disciplinas onde os professores já manifestaram interesse de fazer atividades presenciais facultativas. A gente tem alguns colegas professores que não veem a hora de entrar na sala de aulas, então tem muita dificuldade com isso aqui, né, da sala fechada, de dentro de casa, com a câmera, precisa daquele contato com o estudante, mesmo sabendo que poucos estudantes irão frequentar nesse momento, mas a gente já tem um conjunto de disciplinas candidatas a ter atividades presenciais facultativas, muita ênfase nesse facultativa para os cursos anuais. Tá? Para os cursos semestrais, a gente vai ter, então, 28 dias letivos ainda esse ano, as disciplinas, grande maioria, totalmente NP, algumas disciplinas com atividades facultativas, essas facultativas aqui são as disciplinas teóricas, aí eu vou dar um exemplo, a minha disciplina de genética, ela é uma disciplina teórica, que eu vou fazer atividades facultativas lá na instituição, para quem tiver na rede, né, para quem é de Bambuí, para quem é fácil vir aqui, né, então, para quem está na região, é fácil fazer esse deslocamento, né, e quer conviver com sala de aula, quer tirar dúvida com o professor dentro da sala de aula, eu vou estar lá à disposição em alguns encontros. E a gente vai ter um conjunto de poucas disciplinas, onde que a atividade vai ser, ela vai ser obrigatória, são disciplinas voltadas para um público da região também, tá? Esse teste com essas disciplinas foi pensando nisso, pensando nesse público. Quando a gente fez a consulta, né, via questionário para servidores e para estudantes. Nós tivemos 14 retornos dos servidores, que eu acho pouco sempre, só de professores que a gente teve. Infelizmente, não teve nem a participação de nenhum TAI. De estudantes, a gente teve 104 respostas. A maioria das respostas dos estudantes era em acordo com o calendário, acordo com o plano. A gente via uma ansiedade dos estudantes em voltar às aulas também, e a gente via também, nas respostas, uma preocupação com essa volta a Bambuí, né? Então, aqueles colegas, né, os estudantes que leram lá o plano e viu que tem umas variações, eles até entenderam, mas a gente sabe que a leitura, às vezes, ela é rápida, ela passa batida em alguns itens, então houveram também bastante dúvida quanto a partir de que momento que o estudante deveria estar em Bambuí. Então, foi o conjunto de preocupações dos estudantes estavam nessas duas variações aí, tá? Não houve sugestão significativa no intuito de mudar o calendário. Então, a proposta inicial é a proposta que a gente está apresentando aqui. E aí, inclusive, nessa parte aqui desse plano aqui no transição, a gente mantém do jeito que está, do jeito que foi divulgado, haja visto que não houve um volume de sugestões ou de reclamações ou de apontamentos que fizesse com que a gente alterasse esse plano aqui, tá? E aí, partindo para o início do ano, né, para o próximo ano, aliás, o Rafael. Oi, André. Aqui é o seguinte,
Eu estou apresentando, aqui eu finalizei a parte da apresentação do ano atual, que não tem alteração no calendário. Então, assim, aí você que sabe, se a gente vai até o fim e depois vota separado a parte de 2021, de manter do jeito que está aqui a proposta, ou se você quiser pode votar agora, a gente já fala sobre esse finalzinho de ano, né? E depois parte para 2022. Então, aquilo que vocês preferirem aí, tá? Então, até a professora Luciana levantou, vou deixar ela falar, depois eu dou a minha sugestão. Tá? Então, Rafael, fica à vontade para dar sua sugestão, mas eu penso que, assim, como é o calendário dos cursos anuais e dos cursos semestrais, e aí ainda dividir 2021 e 2022, talvez vai ficar muita coisa. Eu sugiro, minha sugestão, que o André termine a apresentação e aí o pessoal faça as considerações sobre essa finalização de 2021, que na verdade não tem alterações, né? E aí depois a gente vote o calendário 2022 para ambos os cursos. Mas é só uma sugestão. Não sei se também está claro para o pessoal, até aqui a apresentação. Eu acho que talvez o que nós podemos fazer? Nós agora talvez tirarem as dúvidas referentes a esse ano. E aí, se não tiver, o André continua, né? Para não perder, porque eu sei que é muita informação, talvez alguns conselheiros podem se perder no processo. Então, vamos abrir aqui agora. O João colocou votar por período. Tá, a gente faz a votação por período, então, João, tá? Não tem problema. Mas se alguém tem alguma dúvida em relação ao que foi apresentado até agora, vou abrir para a Ivana. Ivana, bom dia novamente. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Ok. É o seguinte, eu só queria levantar duas questões que os alunos estão bombando no e-mail da assistência estudantil, que é com relação ao alojamento e com relação ao restaurante. Vai haver cantina na escola para atender esses alunos? Ivana, essa aí eu respondo, vai ter sim, viu? O nosso contrato, ele está em stand-by, vamos falar assim, por causa da pandemia, e o pessoal da cantina está doido para retornar. Eu encontro com eles de vez em quando na rua, né? E eles estavam num momento muito bom, né? O Gerson pode até falar melhor dos serviços da cantina, né? Mas eles vão estar disponíveis, serviço de ônibus também, a gente já consultou, o retorno também está ok. Então, a gente tendo essas questões aí, nós vamos ter que trabalhar para otimizar essa infraestrutura em função da demanda, né? Então, todos os envolvidos já estão cientes dessas possibilidades que nós estamos colocando aqui hoje, tá? A Cida até reformou aí que já está em contato com a contratada, ok? A cantina vai ser reaberta em novembro, ok? E a pretensão vai ser aula só no período diurno, porque um dos alunos que me questionou isso, eu achei muito engraçado, que foi do curso de biologia, que sequer usa o restaurante universitário. Aí eu achei graça nesse tipo de abordagem deles. Como é que vai ser a questão dos cursos noturnos, Rafael? Eu vou até passar para o André para falar a questão do horário aí, como é que está sendo construído, mais fácil. Ivana, eu não consigo te dar certeza agora do volume das disciplinas nesse período de teste, tá? Uma disciplina vai ter, que é a minha. Essa que eu falei de genética, ela é no curso noturno. Só que vai ser atividade facultativa, né? Para o curso de biologia, se não me falha a memória, também vai ter disciplina também. Então, eu não consigo ainda te precisar quais as disciplinas, um volume de disciplinas, né? A gente vai tentar fechar isso nessa semana. Haja visto que eu estou dependendo de uma validação de informação com os chefes de departamento, tá? Mas a tendência é que a gente tenha, assim, nos 2 turnos, tá? Gente, eu vou passar para o Gerson, mas eu quero deixar claro que depois que a gente votar o calendário, eu vou falar um pouco sobre a questão de infraestrutura, o que a gente está fazendo, as questões do retorno das atividades administrativas, porque o calendário é uma questão, né? Outra questão é o suporte às atividades presenciais de ensino. E aí eu vou falar sobre esse retorno gradativo, né? Então é para deixar muito claro que gradativo é voltando em etapas, né? Isso aí parte desse pressuposto. Mas eu vou passar para o Jefferson e eu queria deixar isso claro aqui, que ao final da apresentação do calendário, a gente vencendo essa pauta, eu queria colocar para vocês da mesma forma que eu fiz na reunião do comitê de pós-pandemia, ok? Jefferson, bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia a todos. Eu vou deixar, então, para fazer esse comentário mais para a parte final, para a gente não delongar muito essa parte do calendário.
Ok, Jefferson, combinado. Mais alguma ponderação até essa parte aqui, gente? Se não tiver, eu vou pedir para o professor André que siga, ou nós podemos votar. Eu acho que talvez é essa forma, né, André? A gente votar por partes. O que você acha, André? Eu atrapalho sua Não, assim, eu continuidade? prefiro Pode ser a assim, votação? quando a gente foi lá para os departamentos, quando Está a picando gente sua voz, conversou com viu, os André? professores... Oi? Picou a sua voz. Se puder repetir, por favor. Tá. Pessoal, a minha internet está oscilando, então vocês ficam à vontade para vocês manifestarem que eu repito, tá? Já tá normal? Tá ok agora. A minha voz está feia normalmente ou está feia só Tá, por causa da tá. internet? Continua do mesmo jeito. Tá, então vamos lá. Quando a gente foi conversar com os servidores, com os professores, né? E o feedback que a gente teve dos alunos é que às vezes existe um pouco de confusão, porque são anual, semestral, aí tem 21 e 22, tem período de teste, período normal, então dá muita confusão. Então eu até acho que a gente votar separado, Rafael, é para a gente... as questões das sugestões que puderem aparecer de alteração fica até mais fácil depois, tá? Tá, então nós podemos fazer a votação, pelo que eu entendi, André, né, separado. Ou não? Isso, Então exato, tá. separado. Então vamos lá. A proposta agora seria manter o calendário do jeito que ele está, certo? Sim. De 2021. Sim. E constando em ata, Lu, né? A gente não chegou a conversar isso lá na DEA ainda, eu acho que não. A gente conversou tanta coisa, aí você pode me corrigir aí, a gente pode deixar registrado em ata aqui. Que existe uma possibilidade que a semana do dia 16 ao dia 19, ao dia 20, na verdade, de novembro, que ela seja de ambientação para um curso, né? Mas é ambientação e planejamento, para o professor ter ali a possibilidade de preenchimento das salas virtuais sem a postagem ainda, né? Ok. Exato. Tranquilo, André. Então, vou colocar em votação o calendário de 2021. Aqueles que são favoráveis, Só pode uma falar. ponderação antes da votação, para ficar bem claro. O André está apresentando aí, ano acadêmico 2021, mas o ano acadêmico 2021 só finaliza em 2022. Isso. Tá? A gente tem que estar... Porque às vezes chegam perguntas para a gente do tipo, o período de novembro e dezembro é muito curto, como é que vai ser essas disciplinas? Eu falei, não, o semestre 2021/2 termina em abril e o terceiro trimestre dos cursos integrados termina em fevereiro, tá? Então, assim, acho que é importante essa votação agora ser de Renata, depois vai ser uma loucura para fazer a ata, mas a gente ajuda, tá? A finalização do ano civil de 2021 que está em votação agora, que inclui esse período de transição. Aí, a partir de janeiro, de repente, vota de novo. Ok, então nós vamos ter 3 etapas de votação, vamos colocar assim, tá? Sim. Então, vamos colocar assim, aqueles que são favoráveis ao calendário proposto para finalizar o ano de 2021, que se manifestem, por favor. Realmente, essa pandemia tem exercitado muito essa questão do tempo, né? E associar. Pessoal, enquanto, Rafael, se me permite, Claro. Enquanto o pessoal vota, eu esqueci de falar no começo, a gente precisava, né, de uma celeridade aí no processo, e aí quando o conselho ficou definido para essa data, eu já tinha aceitado o convite para participar de uma live com o pessoal de Arcos a respeito desse centenário aí do Paulo Freire. Então, a live é agora às 9h, daqui a pouco eu vou precisar sair, mas o professor André é o meu substituto, né, no conselho, então daqui a pouco eu vou precisar me ausentar, pessoal, peço mil desculpas, mas André segue tanto com a apresentação e aí a questão do voto também vai estar passando para ele, tá? Das demais etapas aí. Peço desculpas aos conselheiros, ao presidente do conselho, mas é porque foi um compromisso assumido anteriormente à marcação e né, essa votação aqui é de suma importância, mas está todo mundo aí cheio de demandas, tá bom? E ao mesmo tempo estou representando a nossa instituição, né? Então, só justificando, por favor. Ok, professor Luciano. Então, depois aí a gente assiste também o evento, acredito que vai ficar gravado, né? Então, né, sem problema algum, tá? Então, gente, aprovado,
né, como que vai ser a finalização do ano de 2021, calendário, né, as ações propostas para o calendário acadêmico no ano de 2021. Então, peço ao professor André que dê prosseguimento aí na sua fala. Então, pessoal, agora a gente começa a falar sobre o ano acadêmico, ano civil de 2022, com a continuidade do ano acadêmico 2021.2. Tá? Eu até coloquei aqui uma colinha aqui, ó, o fim do semestre letivo 2021.2, fim do trimestre letivo 2021 dos cursos anuais. Então, a gente está vendo aqui cursos semestrais de um lado, cursos anuais do outro, tá bom? Então, pessoal, os calendários, eles têm os dois calendários de 2022, o semestral e o anual, eles têm alguns pontos fixos, que são as férias, tá? A gente tem o mesmo período de férias nos dois calendários, já visto, nós temos docentes que trabalham nos dois cursos, então a gente sincroniza as férias, ok? A gente já chama atenção aqui, um período de janeiro com férias muito curtas, né? A gente tem quase um recesso, uma mini férias aqui, de 3 a 8. Isso se deve ao fato que durante o ano de 2022 a gente vai ter que ter 2 etapas de férias, porque a gente tem 2 intervalos entre semestre letivo. Cada intervalo entre semestre letivo, a secretaria de curso precisa de no mínimo 3 semanas, o ideal é 4, mas no mínimo 3 semanas para trabalhar com a apuração dos resultados e matrículas para os próximos períodos letivos. Então, se a gente tem, durante o ano 2022, 2 intervalos, e a gente precisa de 3 semanas, de 3 a 4 semanas, esse período já ocupa tudo aquilo que a gente poderia ter de férias dentro de um ano. Caso contrário, a gente nunca conseguiria sincronizar o ano acadêmico com o ano civil. Então, essa é a justificativa desse período de férias de janeiro ser curtíssimo. Tá? Então, a gente tem um período muito curto de férias. Isso em azulzinho aqui é um planejamento, né? A gente tem que pensar que a gente vai ter, a partir de janeiro, um volume significativo. Se Deus quiser, Deus permitir, a gente vai ter, a partir de janeiro, todas as atividades, todas as disciplinas práticas com atividades presenciais. Então, esse é o cenário que a gente torce. E, para isso acontecer, então, a gente vai ter que estar virando uma chavinha muito grande na escola. Então, o ideal é que, em janeiro, que os servidores, né, docentes e os tais, eles retornem de férias anterior aos estudantes, que a gente possa fazer os aprimoramentos no início de janeiro, as finalizações, na verdade, porque eu sei que os setores já estão trabalhando aí, já pensando nessas partes presencial, já estão trabalhando nisso, mas que durante essa semana de 10 a 15 aí, que seja feita alguma finalização, alguma finalização de procedimento. Eu vi aqui no chat, aqui, Nayara, eu falei as práticas com atividades presenciais, se o cenário for muito, 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 muito favorável, as teóricas poderão ter atividade presencial, tá? Mas aquilo que a gente está mirando de principal é que pelo menos as práticas tenham atividades presenciais e que as teóricas permaneçam como NP, ok? Mas isso aí não é uma coisa que a gente vai bater o martelo hoje, é uma coisa que a gente vai esperar novembro e dezembro se desenrolar, para a gente ver como que vai estar acontecendo as presenciais, para a gente definir, bater o martelo quanto a isso, tá bom, gente? Isso, depende do período de teste. Então, a gente tem esse janeiro dessa forma. Aí, pessoal, o período letivo dos cursos semestrais, ele finaliza aqui em 9 de abril, tá? Em 9 de abril. E do trimestre dos cursos anuais, ele finaliza um pouco antes. Ó, ele finaliza aqui no dia 17, aqui no dia 19, 17, a reavaliação, e aí mais 2 dias para digitação das notas, e por aí vai. Aqui eu faço um registro que a Secretaria de Curso Técnico vai passar muito aperto para contabilizar esses resultados aqui, a ponto de a gente ter o início do período letivo seguinte, que vai se dar no dia 7, aqui, ó, no dia 7 de março, começa o período letivo, porém com atividades de ambientação ainda, né? Aquilo que seria de aula,
ele começa... Aqui está tampando, tá, gente? Eu fiz a pachorra aqui de deixar esse negócio tampando aqui, ó. Mas se não me engano, no dia 21 aqui começa as aulas aqui. E aí a secretária de curso técnico vai passar bastante aperto aqui para ela finalizar aqui os resultados, né? E aí a gente precisa que a instituição como um todo, né, que a gente evolua no compromisso de preenchimento de diários, tá? É uma coisa que a nossa escola precisa de evoluir muito ainda, é no compromisso docente com o preenchimento dos diários, cumprindo os prazos, cumprindo com mais zelo na quantidade, na qualidade da informação que consta nos diários, porque depois a secretaria tem que ficar passando pente fino nesses diários, não consegue fazer a apuração de resultados, porque um ou outro diário está ou não preenchido ou preenchido de forma errada. Bom, registre-se. E então a gente tem essa finalização desses períodos letivos aqui, temos as férias em abril, abril e início de maio, e aí depois a gente tem um retorno do período letivo para os cursos semestrais aqui no dia 9, com uma atividade aqui de ambientação também, esse amarelinho aqui, e o retorno de aulas no dia 16 de maio para os cursos superiores, tá? E a gente segue, então esse aqui é o primeiro semestre dos cursos anuais. Vamos lá, o que a gente tem aqui de certeza na proposta? O que é certeza na proposta? São esses dias que a gente está vendo aqui. O que é férias, o que é ambientação, o que é dia letivo. Isso é certeza. O que é condicional? O que está na proposta ainda? O que está na variação? É o formato de algumas aulas, né? A gente quer práticas presenciais. A gente gostaria de ter atividades teóricas presenciais, mas a gente acha difícil ter todas as atividades teóricas presenciais. Então, por isso que em 29 de setembro, bater o martelo sobre isso é prematuro, mesmo sabendo que quanto mais cedo a decisão é tomada, mais fácil é para se planejar. Setor planejar, professor planejar, aluno planejar. Só que as informações que nós temos agora, 29 de setembro, na minha opinião e na opinião de muitos colegas, elas ainda deixam a gente um pouco no escuro daquilo que a gente possa construir de um cenário concreto para janeiro. Então, daí a necessidade da gente ver o período de teste dele funcionando para a gente tomar essa decisão. Ok, pessoal? Vamos lá. Aí eu vou terminar de mostrar o calendário letivo e a gente volta separado semestral e anual. Então, aqui, o que precisaria de mais detalhes foi essa parte que eu coloquei em vermelho aqui, de janeiro, fevereiro e março. Mas, aí aprofundando aqui dos cursos anuais, a gente vai ter aqui 36 dias letivos. A ideia aqui é a gente ter atividades presenciais facultativas para os cursos anuais, se necessário, né, se a gente vê que não está dando certo, a gente volta a chavinha e as atividades todas vão ser NP, tá? E para os cursos semestrais, a gente apresentou para vocês, a gente apresentou para a comunidade 3 variações de planos, né, lá naquela proposta que foi escrito. A gente apresentou 3 variações, mas a gente já chegou à conclusão que só 2 vai poder ser feita. Eu vou detalhar aqui agora. Então, a gente vai ter 72 dias letivos ainda, em janeiro, fevereiro e março, e um pouquinho de abril. A gente, né, tinha essas 3 variações aqui, ó, os extremos, que é a disciplina totalmente NP, e as disciplinas com algumas atividades presenciais. Tinha um plano B aqui, que era manter o modelo de novembro e dezembro. Só que quando a gente viu a lista de disciplinas que vai ser ofertada em novembro e dezembro, a gente viu que é muito pouquíssimas disciplinas. Então, esse manter o modelo de novembro e dezembro está fora de cogitação, haja visto que você ter um período de teste com poucas disciplinas, ok, porque é teste. Agora, a gente colocar uma escola do tamanho da nossa para funcionar com 10 disciplinas é muito pouco, né? Então,
a gente vai trabalhar com as variações aí de um volume maior de atividades presenciais a partir de janeiro, e um cenário, se for muito pessimista, tudo vira NP. É mais ou menos isso. Okay? E aí, olhando agora o segundo semestre letivo, o segundo semestre civil, que a gente está vendo na tela aí, que é a partir de julho. Tá? Aqui, pessoal, eu gostaria de colocar em discussão apenas os dias. Se a gente está em dúvida de como que janeiro vai ser executado, imagina julho. Então, não compensa a gente entrar aqui, aprofundar a discussão de ENP, de híbrido, de presencial, a partir de julho. Então, o que a gente pode falar aqui? Está aqui os dias letivos, período de férias, e, né, a gente aprova o calendário, e aí, se for necessário uma alteração pensando nesse período de julho em diante, a gente faz isso no próximo ano, a gente, né, reveja. Né? Mas eu chamo a atenção aqui, gente, para o curso anual aqui, ó, lado direito da tela de vocês, esse período é azul aqui, isso aqui indica que os cursos anuais já estão finalizando o ano acadêmico com o ano civil sincronizado. Ó, a gente já conseguiu aqui, tá vendo? Ó? Então, o fato de a gente usar os sábados letivos, a gente, né, tentar fazer o calendário otimizando os dias, a gente já conseguiu sincronizar. Uma das diretrizes já foi atendida aqui já no próximo ano. Os semestrais não, ficou um pouquinho para o ano 2023. Tá aqui, ó. 2023, para os cursos semestrais, ele vai finalizar o ano letivo, ele vai... Aliás, deixa eu repetir a frase, que eu acho que eu errei a data. O ano acadêmico de 2022, ele vai finalizar no ano 2023, dos cursos semestrais aqui, ó, no início de fevereiro. Tá? Então, a gente aqui já finaliza, e aí a gente tem aqui o calendário 2023 como spoiler, para vocês, só para vocês verem que a gente chega aqui no finalzinho, aqui, ó, chama atenção para esses dias em azul aqui, ó, no finalzinho. Esse é o período de reavaliação dos cursos semestrais e anuais. Isso quer dizer que 2023 já vai estar sincronizado tanto o calendário dos cursos anuais como dos cursos semestrais e também sincronizado do ano civil com o ano acadêmico. Né? Isso se a pandemia não der mais nenhum susto na gente aí, tá bom? Então, Rafael, eu acho que a gente pode abrir para dúvidas. Eu sei que o chat se movimentou aqui, mas eu tento não olhar, tá, gente? Porque para eu não me perder aqui na minha fala. E aí a gente pode passar para dúvidas. E aí, acho que a gente podia fazer assim: a gente fala primeiro as dúvidas gerais que tiver, e depois a gente volta separado semestral e anual, tá? Professor André, estou de acordo aí. Então, assim, gente, vamos abrir para as dúvidas, então. Eu vou pedir que o pessoal levante a mãozinha aqui, para a gente estar fechando essa segunda etapa, vamos falar assim, da discussão do calendário, seguindo a ordem. Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, por favor. E eu vou passar para a Ivana, e tem uma dúvida aqui no chat, até a professora Luciana já respondeu, mas se a Nayara quiser complementar, fica à vontade. Ivana, bom dia. Bom dia novamente. É o seguinte, nós acabamos de receber um questionamento no e-mail da assistência com relação à vacinação. Um dos alunos perguntou se ele não está tendo vacinação na cidade dele, se ele não se vacinar, se ele vai ser proibido de frequentar as aulas e até mesmo de pertencer ao quadro dos internos nossos. E, então, é uma coisa que eu gostaria, Rafael, que você verificasse qual o respaldo jurídico que nós podemos ter com relação a isso, principalmente com relação à moradia, porque eu acho injusto, Ivana, acho injusto colocar uma pessoa que se recusa a vacinar no meio de internos e colocando em risco a saúde deles. Ok, Ivana, essa questão da vacinação, né? Sobre a questão disso tudo nós vamos ter que discutir, gente, igual eu falei, que são questões operacionais. Nós até numa fala do Conselho, eu teve uma resposta do MEC, que eles falaram que não tinha nenhuma... Eu não vou falar se a palavra talvez seja essa, viu, Ivana? O MEC não tem resposta para
essa pauta e esse questionamento, porque eles nunca tiveram essa matéria, nunca discutiram essa matéria dentro do MEC. E aí essa questão, acho que vai até para uma esfera jurídica aí, que deve acontecer, né, sobre a questão de cobrar ou não. Eu acho que, assim, infelizmente, nós tivemos um retrocesso tão grande quanto sociedade que vacinação era algo óbvio até há algum tempo atrás, e hoje não é mais óbvio. Mas nós vamos ter que criar mecanismos aí, Ivana, para estar realmente verificando, talvez questionar o jurídico nosso do IFMG. Nós vamos ter que buscar essas informações, apesar que nós tivemos esse parecer do MEC, que foi um pouco frustrante aí, tá bom? A questão, como a Nayara... É diferente, né? Como a Nayara disse, até uma questão política. Se o próprio líder se propala as 4 ventos sobre a questão da vacinação, mas, assim, o todo preterir em relação ao todo, porque saúde é coletividade. Então, assim, se você puder verificar isso, o respaldo jurídico mesmo, com outros órgãos de saúde, a gente gostaria de ter pelo menos esse aval, principalmente com relação à moradia, tá, Rafael? Com certeza, Ivan, nós vamos correr atrás disso aí, porque é difícil mesmo, viu? E você falou, o exemplo é tudo, né? Enfim, vou passar para o... Se o André quer comentar, ou eu passo para o João. Rafael, a gente tocou no assunto na reunião de segunda-feira, aí só colocar como lembrete nesse assunto que a Ivana levantou, né? Enquanto a gente não tem um respaldo de legislação, de forma a ser obrigatória a apresentação do cartão para aula, para moradia, enquanto está em fase de construção disso, a instituição, né, ela poderia se movimentar, e na verdade ela vai se movimentar, né, porque isso foi falado na segunda-feira, no sentido da informação, né, de fortalecer a campanha, a importância. A gente sabe, né, isso está muito agarrado no dia a dia da gente. O Brasil sempre foi um exemplo de... É muito natural a vacinação, mas, enfim, por motivos que todo mundo conhece, a gente está com essa um pouco abalada, né? Mas, enfim. Então, enquanto o respaldo jurídico está em construção, a instituição vai se mover no sentido da informação, da campanha de conscientização, do tipo, olha, as aulas estão voltando, né? O nosso cenário, a gente vai poder matar a saudade do campus, mas para isso acontecer é importante que todo mundo se vacine, por aí vai, tal. Né? Então, nessa parte positiva, né, Rafael, da gente mostrar aí, eu sei que a mídia coloca todo o tempo isso já, mas a gente particularizar com a nossa situação de Bambuí aqui, até pelo qual a gente tem uma situação de vacina um pouco privilegiada. Às vezes, o estudante que não está tendo oportunidade de vacinar na própria cidade, ele consegue se vacinar aqui, às vezes. Até, André, nós comentamos, acho que foi na segunda que eu falei, sobre a gente usar os canais de comunicação do campus para estar incentivando essa vacinação, estar colocando a importância de estar vacinado, né, fazer uma campanha bem forte nesse sentido. E eu até solicitei também a Heloísa, numa reunião ontem, procurar a Secretaria de Saúde do município, que tem muito material que eu acredito que tenha vindo do Ministério da Educação, ao Ministério da Saúde. E lembrando, gente, que uma coisa é importante, né? Eu acho que nós fizemos uma abertura de um chat para ter dúvidas, e tem pessoas que falam assim, mas nós não recebemos orientações sobre a pandemia. Gente, está em todos os canais, procure informações confiáveis, são 18 meses de pandemia, né? A gente vive isso 24 horas, né? Algo muito complicado, afetou no cerne das nossas vidas, tá? Então é importante a gente estar atento e nós vamos fazer esse trabalho aí com certeza, tá bom? Sim, Nayara, para os servidores também, inclusive, na minha fala após essa pauta, eu vou falar como está sendo pensado também toda essa estratégia aí, tá? Mais alguma questão? Acho que o João que levantou, não foi? Ou ele abaixou? O João abaixou, então agora o Jefferson. Até complementando essa questão de vacinação, igual o professor André falou, de pessoas que não foram vacinadas em sua cidade de origem, eu acredito que a instituição, como vai ter também aquele ponto de acolhimento, ponto Covid lá, eu acredito que a gente poderia estar vendo, assim como está sendo feito na UFV,
que é uma instituição que eu vi que está acontecendo isso, a vacinação de seus membros dentro da própria instituição, porque eu acredito que há doses que a gente possa estar sendo direcionada para essas pessoas dentro do município, então eu acho que o professor Rafael, enquanto diretor, consiga fazer essa mobilização juntamente com a prefeitura, a Secretaria de Saúde, tanto a municipal, estadual e demais continuidades, porque eu acho que é essencial, tanto para nós, enquanto estudantes, que eu acho que ainda vai completar o ciclo de vacinação, estando já em Bambuí, grande parte, e também para que a gente possa poder disponibilizar para aqueles alunos que não foram vacinados em suas cidades de origem, porque o estado de Minas Gerais, até se eu não me engano, já foram realizadas 54 entregas de vacina e a gente já está chegando a toda a vacinação adulta já completa, com a aplicação da terceira dose para os idosos. Então, eu acredito que isso seja um ponto que a nossa instituição possa estar trabalhando também, aproveitando essa discussão. Ok, Jefferson, né? Até importante destacar, gente, que nós tivemos na UFV praticamente 100% da vacinação da cidade foi dentro da universidade, né? E eu lembro também do campus de Ponte Nova, que também teve um protagonismo, né? Até pela questão, eles ficam no centro da cidade, é próximo da cidade, o nosso aqui é na zona rural, mas nós vamos estar fazendo esse contato aí com certeza, Jefferson. E hoje eu também falo o seguinte, nós tivemos antecipação da vacinação, né? Então isso também é um ponto importante aí, né? Hoje eu falo que eu estou aqui com o vacinômetro, né? A gente vai aprendendo novos termos durante a pandemia. Aqui está colocando que no estado de Minas Gerais, 49% já está com a cobertura da segunda dose ou dose única e 89,54% da população já tem cobertura da primeira dose. Adultos, isso aí é para adultos acima de 18 anos ou mais, tá? Então está avançando bem, esses grupos também já estão caminhando nesse sentido. Então, é muito bem-vinda todas as sugestões aí, inclusive a última aí que o Jeff citou muito bem, tá bom? Mais alguma ponderação, gente? Então, se nós não tivermos, eu acho que nós podemos votar, né, aprovar o formato do calendário acadêmico de 2021, que vai acontecer no ano civil de 2022. Me ajuda aí, viu, André? Tá? Então, todos entenderam a proposta? Aprovação do calendário acadêmico de 2021, que ocorrerá no ano civil de 2022. Certinho? A gente tem o calendário acadêmico 2022. Aí, dentro do calendário acadêmico 2022, a gente tem períodos letivos referente a 2021 e período letivo referente a 2022. Então, eu acho que o que podia constar na votação e na ata é a aprovação do calendário acadêmico 2022, ao qual terá período letivo de 2021 e de 2022. Ok, então eu vou repetir aqui para ficar claro. Nós vamos votar a aprovação do calendário acadêmico de 2021-2, que tem período do calendário de 2021 e do calendário de 2022. Isso. Todos entenderam a proposição? É um pouco confuso mesmo, gente. É um exercício que nós temos que fazer. Pouco mesmo. Não, é muito confuso. Tá? Então, é por isso que eu estou pedindo até o André para a gente fazer junto. Então, a votação vai ser essa, tá bom? Aqueles que são favoráveis ao calendário acadêmico de 2022, que tem períodos de 2021 e períodos de 2022, que se manifeste, por favor. Ok, vou dar mais um segundinho aqui. Rafael, se me permite a palavra? Claro. Eu acho que o André pode trabalhar muito mais com essa questão de trazer sempre calendário de 2 anos já. Eu acho que fica até melhor para a gente, enquanto estudante, se planejar alguma viagem, alguma questão assim. O pessoal também, vocês, servidores, porque eu acho que fica mais tranquilo, fica mais suave para todo mundo. Ok, já está anotado aí, o André, fica a sugestão aí do conselheiro Jefferson. A gente faz os ciclos, né? A gente faz alguns ciclos de planejamento.
Por exemplo, a gente tem um ciclo de planejamento até 2023, certo? Pronto. Só que a gente não divulga, Jefferson, porque quanto mais longe, mais sujeito a alteração, entendeu? Então, assim, existe o ponto positivo do plano de longo prazo, né? Igual você falou aí, né? No entanto, a partir do momento que a gente divulga, é como se a gente criasse um compromisso com aquele calendário, né? Então, a gente prefere seguir o regimento no sentido de aprovar o calendário do próximo ano para fazer compromisso com o do próximo ano. Eu mostrei o 2023 aqui para vocês, mas a ideia é ainda não divulgar, justamente para não se criar esses compromissos e a gente ser cobrado dele depois, uma coisa que está muito longe. Mas eu entendo perfeitamente a sua colocação. Lembrando que o André, pela primeira vez, nós tivemos que trabalhar de forma separada, né, André? Calendários semestrais e calendários anuais. Também foi um avanço essa discussão, vamos falar assim, né? A pandemia. E a tendência agora vai ser essa no sentido de planejamento, tá? A gente, a partir de 2023, a gente deve ter nas próximas semanas aí, né, Rafael? A gente vai discutir, junto com o conselho aqui, um novo formato de calendário acadêmico, né? Onde que a gente, ao invés de trabalhar com 20 semanas de aula, a gente vai trabalhar com 18 semanas para os anuais e 36 para os 18 semanas para os semestrais e 16 semanas para os anuais. É um novo formato que a gente iria implementar em 2020, mas a pandemia não deixou. E aí a gente já vai trabalhar com isso futuramente. Então, provavelmente esse ano ainda a gente já vai discutir aqui com vocês um plano de novo formato de calendário, e aí a partir disso a gente continuava trabalhando com calendários separados, semestrais e anuais, porém os dias letivos, né, com poucas alterações entre uns e outros. Ok, André, até respondendo a Nayara, perguntou sobre calendário administrativo, né? A gente fazia calendário administrativo, só que o calendário administrativo estava muito atrelado a atendimento ao público, né, presencial. E acabou que nós tivemos uma mudança aí de chave, vamos falar assim. Então, a gente tem no calendário e terminando essa travessia desse retorno gradativo, né? Eu acredito que nós possamos discutir o calendário administrativo, porque eu tenho medo da gente... eu falo muito assim, todas as reuniões que a gente faz, tudo que a gente decide, a gente pode voltar atrás, né? Porque a gente está muito condicionado à questão da pandemia, né? A questão também, é importante citar aqui, né? Que tudo que nós estamos fazendo, a gente tem uma autorização, né? Para fazer a NP, nós temos uma autorização para flexibilizar a forma de ofertar o ensino, mas pode ser que venha qualquer resolução ou regulamentação do Ministério da Educação que nós tenhamos que, vamos dizer assim, acelerar ou frear esse processo. Eu acho que está mais no palpite de acelerar, viu? De falar a verdade. Mas a gente vai ter que ficar atento, e eu acho que assim que a gente tiver essas possibilidades, a gente pode estar discutindo esse calendário administrativo aí, já pode estar até começando a conversar já. Nayara, por favor, fique à vontade. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo. Estamos escutando direitinho? Beleza. Rafael, o meu questionamento do calendário administrativo é exatamente a questão de que alguns técnicos, por exemplo, como eu, a gente só pode tirar férias no período que é férias escolares, né? Por conta da demanda e tudo mais. E assim, querendo ou não, eu sei que foge completamente ao que a gente tem corriqueiramente, né? Mas infelizmente as férias nossas não vão coincidir com as férias vamos dizer assim, do mundo normal, né? E aí, tendo esse calendário administrativo para a gente, é muito importante para a gente saber o que a gente pode estar programando também. Porque é diferente, as nossas férias é muito diferente das férias dos professores, por exemplo, né? Tem 45 dias, a gente só tem 30. Então, a gente tem que adequar tudo isso a um ano civil, vamos dizer assim, né? E, de preferência, que corresponda com as férias da nossa família, porque é complicado. Eu falo assim, que tem, desde quando entrou a pandemia, por exemplo, só dando um exemplo, claro que ninguém tem nada a ver com isso e tudo mais, mas só dando um exemplo, nesse período de pandemia, eu tirei 3 férias, nenhuma correspondeu com as férias da minha família. Foi praticamente como se eu não tivesse tirado férias, porque as atividades continuaram do mesmo jeito.
Então, assim, acaba que mentalmente, eu acho que a gente fica muito cansado em relação a essas questões, entendeu? Então, por isso que o calendário administrativo para a gente é importante. E talvez depois a gente conseguir conversar a respeito disso no RH para ver o que pode ser feito. Claro, são particularidades, mas que a gente tem que talvez levar isso em consideração. É só uma aspas aí que eu queria estar colocando. Claro. Então, ok, né? Nós vamos estar levando essa discussão, né? O que o pessoal tem feito, né, por causa dessa pandemia, é usar o calendário acadêmico, né, para a questão de férias, mas tem todas as questões que você citou aí que são realmente complicadoras, né? Então, eu vou levar essa questão aí para a Heloísa para ver se a gente consegue bolar alguma coisa agora que a gente já tem esse calendário acadêmico aí encaminhado, que era uma necessidade para até criar o outro calendário administrativo. Tá bom? Mais alguma ponderação, gente? Então, professor André, mais alguma questão? Então, gente, eu queria agradecer aí o professor André, né, a diretoria de ensino, pelo trabalho, pela dedicação. E agora eu vou passar só para os informes gerais, né, que, na verdade, já são informes que eu já fiz nas reuniões do departamento, eu comentei um pouco, comentei na reunião com os técnicos administrativos, no comitê de enfrentamento também eu comentei, com a reunião com as chefias e também relacionada às diretorias eu também comentei, né? Então isso aí também é um ponto importante. O André, o Jeff está perguntando sobre o calendário 2022. Foi votado agora, né? Por isso que nós falamos, o calendário 2022, que tem o período de 2021, e o período de 2022, que é o calendário de 2022. Isso. A gente votou, Jefferson, tudo que acontece no ano civil de 2022, e aí dentro do ano civil de 2022, né, a gente vai ter 2 períodos letivos diferentes, o referente a 2021 ainda, e um referente a 2022. Então, o que a gente votou foi a disposição desses dias ao longo do ano de 2022, tá? Eu sei que é confuso, tá? Mas é só para ficar claro para todos. Então, o que a gente votou foi o seguinte: em 2022, que dia que tem aula? Que dia que é férias? Que dia que é recesso? É isso. Tá? Ok. Eu achei que a gente está votando 2021, o final de 2021 ali, até no período 2022, e depois que seria a votação do seguinte. Se quiser colocar, André, para explicar, só para ficar muito claro. Podemos. Podemos, só para ficar certinho, o professor Glauco também. Para a gente ter certeza, né? Vamos lá. O professor Glauco quer complementar? Fala. Podemos, inclusive, refazer a votação, Rafael. A gente vota por etapa, tá? A gente faz a votação, pessoal. Tá todo mundo aí, gente? O Rafael falou que ia fazer os informes, às vezes a galera foi pegar um café, uma coisa assim. Eu queria pegar um café, na verdade. Eu entendi também a mesma coisa. Aqui tá, então beleza. Aqui é a finalização do período letivo 2021. Então, a gente pode votar essa finalização aqui, que é o que está em vermelho, tá, gente? Que é essa perna do calendário aqui, que para os cursos semestrais vai até 9, e para os anuais vai até aqui. A gente pode votar essa perna. Finalização do 2021. Vamos fazer dessa forma, então, para ficar mais que eu havia entendido claro. Também, viu? Vamos fazer, então, diferente. Nós tivemos, então, vamos fazer 3 votações para ficar mais claro, tá? A primeira votação foi a aprovação final de 2021. Ok. Então, eu vou refazer a votação, tá? Eu vou pedir para não constar em ata a votação anterior, viu, Renato? Acho que todos concordam, até para para ficar mais claro ainda, tá bom? E aí, nós vamos votar agora a finalização do calendário de 2021 dentro do ano civil de 2022. Ponto. Pode ser, Glauco? Ok? Eu queria complementar o outro, Rafael, por favor, depois. Pode ser. Você quer antes da votação ou não? Não. Antes da votação do outro. Ok, tá. Para a gente partir para o 2022. Ok? Então, aqueles que são favoráveis ao calendário acadêmico do ano de 2021 proposto para o ano físico de 2022 se manifestem, por favor.
Ok. Então, nós fechamos 2021, vamos falar assim. Ok? Beleza. Agora, se o André quiser falar rapidamente para ficar claro, o ano de 2022, ok? Calendário 2022, André, se você quiser, só para ficar bem claro. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver se eu tenho um arquivo que está separado aqui. Não, tá não. Aqui, ó. Deixa eu voltar nesse aqui. Aqui, gente, ó. Então, aqui no dia 9 de maio, aqui, ó, se inicia o período 2022.1 dos semestrais. Então, o primeiro semestre do ano letivo de 2022, ou seja, o 2022.1, onde que entra calor lá nos cursos semestrais e tal, começa aqui no dia 9. Então, tem uma semana de ambientação aqui no dia 9, tá? Uma semana de planejamento, e a gente volta às atividades no dia 16. Nos cursos anuais, começa aqui, ó. As atividades de ambientação começam no dia 7, né, e as aulas começam aqui no arquivo, aqui está tampado, mas se não me falha a memória, aqui no dia 21, tá? E aqui começa o ano letivo 2022, referente a 2022 mesmo, tá? E aí, ó, a gente vai os verdinhos, né? Aí tem as férias aqui no dia 11, tá? Agora, aí a gente vai ver a continuação a partir de julho. Vou chegar aqui, ó, tá aqui. Aí aqui é praticamente igual em termos de férias, o 2022, a gente tem julho, agosto, aqui os dias letivos. Aqui finaliza o semestre letivo 2021, 2022.1, finaliza aqui, no dia 3 de setembro. Nós temos o período de férias dos semestrais aqui, e nós retornamos às aulas no dia 26, aqui, provavelmente com semana de ambientação aqui também, e por aí vai. Semana de planejamento, na verdade, né? Se Deus quiser, aqui não vai existir NP mais não. E no caso dos cursos anuais, aqui finaliza o segundo trimestre, no dia 3 de setembro, e aqui começa o terceiro trimestre, aqui no dia 26, e finaliza aqui o ano letivo, tá? Pode ser? Glauco, qual que é a dúvida? Não, querido, era isso. Eu tinha entendido que ia só fechar o 2021/2, então não estava entrando. Então, assim, né, como é de praxe, né, repetindo o que eu fiz a proposta no ano passado, a questão do descanso dos servidores, né? A questão do feriado dia 17 do dia 15, dia 17 do 6, 25 do 7 e 14 do 11. Quem sabe a gente pensa aí nos emendas, né? Se puder, não sei se já pensou nisso, talvez não teria como, né? E a questão da data do dia 15 do 11 também não está aí na relação, né, das datas. 15 do 11 está aqui. Não está na relação embaixo, assim, falando que tá, não, beleza. Na relação embaixo. As sugestões, Glauco, elas são onde que tem a emenda, né? 14 de novembro, 25 de julho. 17 do 6, André, 17 do 6, 25 do 7. 17 do 6. 17 do 6, 25 do 7 e 14 do 11. E outra coisa que eu senti falta é no dia do servidor público em outubro, né? O dia dos professores também em outubro. Tem uma data nesse sentido aí que não está contemplada. Não sei se não é feriado, né? Se não foi planejado mesmo. Só tem um dia 12 aí, sozinho. O feriado é dia 12, né? O feriado é dia 12, mas tem um dia do servidor, né? É comemorativo, né? Não é feriado, não, né? É comemorativo. Tá. Vem da reitoria às vezes. Então, só essas propostas aí, por favor. Glauco, a gente, toda vez que a gente faz a primeira disposição do calendário, depois a gente vem catando esses possíveis recessos, porque a gente entende que esses dias, por exemplo, tem um feriado na terça-feira, você tem dificuldade de funcionar segunda-feira, porque a gente tem muitos alunos de longe, né? E a gente tem, às vezes, aluno em uma vulnerabilidade maior, que ele planeja viajar para ver a família justamente nesses negócios, né? Então, a gente sempre faz esse catado e tenta atender, certo? Qual que foi o nosso receio nesse caso aqui? Primeiro,
que não existia da nossa parte uma garantia de não cumprimento dos 100 dias letivos. Hoje existe, tá, gente? Hoje existe uma flexibilização para não cumprir 100 dias letivos. Hoje. Mas a gente está pensando no ano 2022. Então, aí o que a gente fez de calendário? Vamos colocar o mais próximo de 100 dias que a gente conseguir, porque depois, se desflexibilizar, a gente não passa aperto. Então, por isso que a gente foi fazendo dessa forma. Então, o Glauco, a gente preferiu, não, a gente colocou, e como existe essa premissa de sincronizar o ano civil com o acadêmico o mais rápido possível, acaba que esse dia letivo ou não, eles fazem falta depois. Dá uma semana depois, e uma semana faz uma falta do caramba, às vezes, dentro de um calendário. Porque, às vezes, por exemplo, uma semana aqui no anual, olha aqui, ó, uma semana a menos aqui, olha aqui, essa reavaliação, ela cai para frente. Você entendeu? Então, por isso que a gente colocou 100. Eu acho, aí a minha opinião, enquanto aquilo que a gente discutiu dentro da diretoria de ensino. O meu voto, agora eu posso votar porque a Luciana não está, né? Eu não sou convidado, eu sou representante da DE, eu já antecipo que o meu voto é contrário por essa indecisão, por essa incerteza quanto a cumprimento de dias letivos lá em 2022. Entendeu? Só por isso. Em todas as outras situações eu sempre votei favorável e a gente sempre foi aqueles que puxavam esse movimento de fazer os recessos, inclusive. Entendeu? Mas nessa situação de incerteza e de necessidade de antecipar os calendários, de sincronizar, eu acho que às vezes esses dias podem fazer falta depois. André, agora, nada impede, né, Rafael? Já está justificado, já. Eu acho que sim, é só uma proposta que o que você faria, né? Mas às vezes eu até retiro a proposta de colocar em votação, porque eu acho que já está justificado, que realmente já tinha pensado nisso antes, às vezes. Né? Às vezes não, já tinha pensado nisso antes. Eu ia fazer a seguinte sugestão, se vocês me permitem, né? A votar como está esse modelo e ficar o compromisso aí da DE para depois, quando a gente finalizar, tenho certeza que eles vão fazer isso, a gente finalizando 2021, que eu acho que é o grande desafio, a gente trazer de novo aqui e ver se tem alguma modificação, alguma questão. Provavelmente eles vão ter que trazer de novo aqui, gente. Não tem, pelo cenário, eu acho que é humanamente impossível fazer algo que feche tudo, né? Então, eu acho que nós já vamos ter que trazer ele aqui de novo, de 2022, para dar uma ajustada, viu? Ser muito sincero, tá bom? Ok? Mais alguma ponderação, gente? Deixa eu ver se tem mãozinhas. Então, vou colocar em votação, já que não tem nenhum questionamento, para ficar aí a terceira votação, né? Aqueles que são favoráveis ao calendário acadêmico de 2022, conforme discutido, se manifestem, por favor. Deixa eu ver se todos votaram. Só dar mais um segundinho aqui, gente. Pela votação, aprovado o calendário aí 2022, né? E, mais uma vez aí, fechamos essa questão, mas nós temos muito serviço pela frente ainda, né, André? Então, gente, eu vou colocar agora nos informes gerais, que é o segundo ponto de pauta. Eu comecei falando, né, que nós tivemos as discussões nas últimas semanas e tivemos um movimento aí no sentido de criar reuniões, de tirar dúvidas, questionamentos, e realmente tem sido um desafio muito grande nas últimas semanas, né? Porque nós estamos tendo que fazer várias discussões. E qual que é o planejamento institucional? Eu falei, nós soltamos na segunda-feira ou na terça de manhã, se não me falha minha memória, vocês viram aí, sobre a flexibilização de acesso ao campus, né? É algo que foi discutido pelo comitê, que não teve. A grande questão o que mudou, basicamente, era que os servidores podem vir no campus, podem, né, a palavra que está lá. O resto já tínhamos, que era a resolução que autorizava os projetos, era a questão de acesso ao posto de venda no horário, então nós só reafirmamos, né? O que nós tivemos de ampliação, basicamente, foi isso. E eu quero deixar muito claro para vocês que é um retorno gradativo e seguro, né? Se é gradativo, tem que ir aumentando aos poucos. Então, o que nós colocamos de planejamento, que eu queria colocar para esse conselho aqui,
é que no mês de outubro nós vamos ter um retorno das atividades administrativas, né? E aí eu peço também aos conselheiros, aos colegas, que nós temos uma portaria importante, que é a portaria 489 do reitor, que autoriza o retorno gradativo e seguro, né? Lá comenta muito sobre a questão referente à escala de trabalho, como que vai funcionar, as portarias que têm que ser feitas, né? Inclusive nós vamos estar publicando a portaria hoje, após aqui a reunião do Conselho, referente ao retorno gradativo e seguro. E lá também, gente, coloca muito claro quais são os grupos de risco. Tem vários anexos que estão lá, né? Então, os servidores que se enquadram dentro da questão da resolução, nós temos orientados que procurem o setor de gestão de pessoas. E também, em reunião com a Coordenadoria de Gestão de Pessoas, nós vamos ter, a partir de segunda-feira, vai sair nesse comunicado essa semana, um local de acolhimento lá na gestão de pessoas. Então, dúvidas, problemas, questões. E eu tenho consciência tranquila também, gente, que nós vamos estar retornando, né? Então, nós temos uma série de questões que nós vamos ter que organizar durante o mês de outubro e início de novembro para essas aulas presenciais, práticas. A instituição ficou 18 meses parado, gente, e a gente realmente tem que ter um projeto piloto para poder ir retornando aos poucos. Ah, Rafael, mas essa situação, nós vamos tratar exceções como exceções. Tratar exceções não significa que elas são menos importantes, elas são exceções. Exceções têm que ser tratadas como exceções. E o planejamento junto das chefias e coordenações. Esse é o primeiro ponto. Então, o comunicado que vai sair agora é sobre a questão do retorno das ações administrativas. Nós vamos fazer esse comunicado até sexta-feira, ok? Outra coisa que eu também queria deixar claro, até bom que temos colegas aqui, técnicos de laboratório, né, os cargos administrativos mais linkados aí com o ensino, né, é importante citar, lógico, tem a questão administrativa também, nós vamos estar fazendo um movimento junto às chefias de departamento, junto aos coordenadores de curso no mês de outubro. Para quê? Para estar fazendo a segunda etapa desse retorno gradativo, ok? E lá vai ser colocado também, né, nesse comunicado que eu solicitei à diretoria de ensino que faça, essa importância dessa conversa entre os técnicos e os professores para a execução dessas disciplinas, né? E fazer o que é execuível, né? Ninguém está pedindo para fazer algo que não seja plausível, que não tenha condições, que não seja seguro, mas nós temos que ter um retorno gradativo. A nossa instituição, ela tem uma particularidade, né, que todos sabem, que ela não fechou durante a pandemia. Nós temos unidades do IFMG que é um prédio. Você fechou o prédio, encerrou as atividades e muitos ficaram fechados aí praticamente a pandemia inteira, né? Então, aqui no nosso caso, nós temos muitos laboratórios, muitas salas de aula, muitos ambientes, né? Então, realmente, nós somos um gigante. E nos orgulha, mas também nós temos a dificuldade de ser um campus grande. Então, outra coisa que foi solicitada, e acho que até a gente conversou na reunião com os técnicos, é que uma equipe esteja indo nos locais de trabalho para estar verificando. E outra coisa que a gente vai ver também durante o mês de outubro é quantas pessoas vão se enquadrar nesses critérios. Para quê? Para que a gente esteja reorganizando as escolas aqui do município a partir de 18 de outubro. Lembrando também, eu peço aos conselheiros que leiam o decreto 3054 da Prefeitura de Bambuí, que praticamente ele abriu a cidade inteira, né? Inclusive para fazer evento com mais de 600 pessoas, está lá. Está lá, não tem nada de fora do normal. Só que nós sabemos da particularidade que nós temos alunos de várias cidades, a preocupação com a vacinação, a preocupação em estar voltando com os serviços para atender esses alunos. Então, eu estou aguardando esse número aí da DE, que o André citou, que está fechando. Para quê? Para a gente ver quais vão ser os horários de atendimento, quanto tempo, por exemplo, a cantina vai ficar aberta, quais os horários de ônibus que vão ter que retornar junto lá à empresa, que nós temos conversado também, quais setores vão ter de atendimento e qual horário, né? É lógico que vai ser tudo reduzido, gente. E aí nós vamos voltando gradativamente. E é importante citar também, gente, se vocês olharem a maioria das instituições, todos estão colocando o retorno para janeiro, né? E se todo mundo volta de uma vez, é algo também que a gente tem que estar muito atento, né? Porque pode criar algumas confusões, né? E a escola tem que estar retornando aos pouquinhos. Tanto é que os projetos, já temos uma lista de projetos que já estão acontecendo no campus, tem uma resolução que foi aprovada aqui, temos um protocolo que também foi aprovado, e a gente vai estar criando aí os setores de apoio, que você já citou, né, para estar recebendo essas turmas e estar apoiando aí, dando segurança
dentro dos setores aí, dentro dos locais, dos ambientes de ensino. Então, nós estamos dividindo em 2 etapas. A primeira etapa é o retorno das atividades administrativas e a segunda etapa é o retorno das atividades de ensino presenciais, os setores que vão atender esse público específico, ok? Isso é retorno gradativo, né? Então, alguns questionam assim, Rafael, mas esse vai voltar mais ou esse vai voltar menos? Não, gente, cada setor, cada chefia, cada coordenação vai voltar conforme a demanda e vai ter que ver realmente como que vai ser essa força de trabalho que nós vamos ter aqui no campus, né? Porque pode ter servidor que vai entregar a declaração, que está lá dentro do enquadrado, e a portaria 489 fala isso. Então, é uma questão muito que nós vamos ter que aprender com o processo. Lembrando que o mês de outubro, aí nós vamos ter em novembro 15 dias de recesso, né? As férias, vamos falar assim, né? E nós voltamos aí com esse novo formato, mas a escola tem que realmente retornar. E lembrando também, gente, eu faço esse pedido aos conselheiros aqui, né, que falem com os colegas, para abrir sala, manutenção de computador, né, tem locais que a pessoa leva a chave e não deixaram aqui, né, até o Brahma mandou um comunicado esses dias falando dessa importância. Por quê? Porque se a gente não tivesse continuado aqui com esse serviço essencial, que isso aí eu coloco também que é zelar pelo bem público, é um serviço essencial. Como servidor público, isso faz parte do nosso trabalho, né? Como que nós estaríamos com a nossa instituição hoje após mais de 18 meses, tá? Então, eu queria deixar aqui para vocês a tranquilidade que nós estamos trabalhando e estamos aprendendo com o processo, tá? E estou aqui à disposição para qualquer dúvida que a gente puder discutir agora em relação a esses pontos aí. Alguns já foram levantados pela Ivana, o Gerson falou que ia fazer alguma ponderação agora, não sei se ela foi respondida ao longo aqui da apresentação, mas eu estou aqui à disposição, gente. Ver se tem alguma mãozinha. Ou se está tudo ok também. Esperar um segundinho. Rafael, vai ter uma aprovação do conselho ou é só... Na verdade... A portaria fala ouvir o conselho, ouvidos do conselho. Não fala. Aprovação. Mas talvez seria interessante, não? Se o conselho quiser... aprovar, né, esse retorno gradativo, eu acho que seria interessante. Então, gente, se vocês me permitirem, eu vou incluir, então, essa questão de votar a questão do retorno gradativo e seguro, que é uma questão simbólica importante. O comitê aprovou isso da segunda também, as outras instâncias, né? Porque senão a gente não consegue realmente cumprir a questão do calendário, que já foi aprovado também, tá bom? Então, seguindo a sugestão aí do conselheiro Gabriel, aqueles que são favoráveis ao retorno gradativo e seguro, né? Lembrando que a gente tem que atender todas as normativas aí, segurança, referente ao município, referente a tudo, e se manifestem, por favor. João, pode ir falando aí enquanto o pessoal vota, João, fica à vontade. Muito obrigado pela palavra, Rafael. Então, sobre esse assunto de volta gradual, e contabilizando também aquela lei, né, do MEC das 14 horas mínimas, né, de aula, uma sugestão até que eu enviei para a diretoria de ensino, que eu gostaria de só falar aqui para jogar uma ideia, é uma possibilidade de ter uma possibilidade que uma disciplina, se o professor tenha desejo, ser ofertada tanto nas modalidades presenciais e não presenciais simultaneamente. Isso ajudaria, por exemplo, os professores a cumprir aquelas 14 horas mínimas e também poderia atender tanto os alunos que gostariam de continuar com a aula de ensino não presencial, com aqueles que, pelo contrário, gostariam de aula presencial. Aí falando essa volta gradativa, a gente poderia aproveitar esse meio tempo de incertezas, né, e abrir essa possibilidade. Eu não sei se seria de interesse da instituição. É somente isso mesmo. Encerra a minha fala. Ok, João. Só para fechar aqui, João, depois eu comento o que você falou, tá? Então, aprovado aí pelo Conselho Acadêmico, o retorno gradativo e seguro do IFMG Campus Bambuí, com todos os cuidados aqui e por etapas, né? Por isso que é gradual e seguro, né? Então, voltando aqui, agradeço aí a votação.
Aí fica aí o registro aí para a DE, né? Lembrando que eu sei que tem uma legislação por trás, e já afirmo também que essa questão da rádio é uma discussão complexa. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma discussão que ela é a nível institucional e não local, né? Então, também um ponto que tem que ser levado. E eu também, João, não sei se é palpite meu, né? Essa pandemia, lógico, toda horrível, né? Lógico, né? Mas ela teve alguns pontos que ela nos obrigou a ser mais flexíveis na nossa forma de trabalhar e na nossa forma de atuar. Então, eu também estou numa expectativa de como vai ser esses formatos e como que vai ficar as resoluções, as normas que nós temos, seja a nível institucional, seja, e principalmente a nível federal, né, no Ministério da Educação. Vamos dar exemplo aqui. Não tem, por exemplo, hoje não existe pós-graduação híbrida, né, Gabriel? Vamos falar assim, né? Ou você é presencial ou você é AD. Nós discutimos isso nas últimas semanas, né? Então, eu não sei, João, se vão surgir novas possibilidades, mas eu passo aí também para o André, se ele quiser complementar, né? Porque isso impacta diretamente a DE e tem todo um amparo legal por trás, né? Então, a gente chegou a pensar nisso, a gente conversou com os coordenadores, essas ideias surgiram lá também, surgiram na reunião com os departamentos. Eu, particularmente, eu não tenho nada contra uma proposta dessa. O que eu tenho, assim, é o seguinte, é difícil a gente dar certeza que ela possa ser executada, e aí eu vou explicar o motivo. A gente tem hoje amparo de legislação para a gente flexibilizar a oferta de disciplina. Então, hoje a gente pode ofertar INP, pode ofertar híbrido, presencial, de acordo com o período local. Se a gente abre uma disciplina aonde que ela vai fazer, essa aqui é NP, tem um carimbo NP dela até o final, e essa aqui tem um carimbo presencial nela até o final. Quer dizer que essas duas disciplinas não conseguem ser flexibilizadas mais. Então, se a gente chegar em um cenário favorável lá em janeiro, no sentido assim, graças a Deus avançou demais a vacinação, os protocolos deu certo, vamos ter atividades presenciais em quase todas as disciplinas. Essa disciplina que está com carimbo de NP, você não pode fazer isso. Ok? Ela já está com esse carimbo lá, o aluno já se matriculou nela pensando nisso. Além de que, se o cenário estiver muito favorável para a atividade presencial, quer dizer que o período de excepcionalidade ele se termina. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que cumprir o projeto pedagógico. No nosso projeto pedagógico, só pode ser EAD aquilo que está escrito lá que é EAD. Então, a gente poderia ter, João, um vácuo de legislação ainda. É mínima essa chance? É mínima. Mas, enquanto diretoria de ensino, a gente tem que pensar nela. Agora, isso poderia ser algo que excluísse a sua proposta? Não. No meu entendimento, não. Eu só estou te mostrando um cenário. Agora, qual que é o grande dificultador agora? A gente já fechou a distribuição de aula e o Nélio já tem a primeira versão do horário. A primeira versão do horário vai ser enviada hoje para o chefe de departamento para ela ser validada. Então, se a gente abre essa possibilidade, João, para o próximo período, a gente tem que resetar o processo. Tem que adicionar mais disciplina no banco, os núcleos têm que reunir de novo, tem que rodar outro horário, e aí a gente não consegue, entendeu? Eu tentei explicar o dificultador, que é a legislação, e a parte operacional. No entanto, o que limita a gente colocar em prática agora é a parte operacional, já que a gente já está avançado, tá? Ok, André. Obrigado aí, professor João, muito participativo sempre no conselho, isso ajuda muito nas discussões. Mais alguma ponderação, gente? Então, gente, mais uma vez eu queria agradecer a participação de vocês, né, o trabalho desse conselho, né? Eu espero que em breve eu possa fechar um calendário aí mais assertivo das reuniões. Nós temos trabalhado muito com demandas, né? Até o pessoal da DE sabe muito bem disso. Eles falam assim, precisamos levar para discussão tal tema, né? Então a gente fala assim, não, o conselho ele tem sido muito propositivo, a gente agenda com tempo antes para estar olhando as pautas, verificar a participação e tudo tem caminhado aí nesse sentido, tá? Gente, um grande abraço para vocês, bom resto de semana, até a próxima. Até mais, pessoal. Até mais, gente.